Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje, cooperador Denso, cooperador Vitor está lá no Santa Rita, né, irmãos? Nós estamos reunidos aqui. Glória a Jesus. Abri nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9, irmãos. No versículo 14. Diz assim, irmãos, Mateus capítulo 9, o versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Aí ele diz aqui no versículo 16: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe as vestes e faz-se maior rotura, maior buraco, né, irmãos? Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então Jesus passa um ensinamento aqui, né, irmãos, que serviu para eles nesse momento aqui e serve para nós hoje, né, irmãos? Porque o que acontece, né? Jesus ele fala que não se pode, né, irmãos, não se deve colocar um remendo de pano novo em veste velha. Os irmãos já sabem o que acontece, né, irmãos? Isso deve ter acontecido com a maior parte dos irmãos já, de remendar uma calça no joelho, né, irmãos? E um remendo novinho lá, e a hora que você abaixa já rasga, o buraco fica maior mesmo, não tem jeito. Então os discípulos de João e os fariseus, né, irmãos? Esse povo nessa época aqui, eles jejuavam, eles oravam em voz alta nas praças, eles mostravam boa aparência, mas eles não tinham conhecimento da verdade, eles não eram transformados, irmãos. Então eles só faziam aquilo que, né, tinha boa aparência ali. Jejuavam, oravam e davam esmolas, faziam muitas coisas ali que a princípio era bonito, mas não é o que Jesus ele veio trazer. E os discípulos estavam com Jesus ali, e os discípulos não faziam nada disso. E Jesus deixa claro para os discípulos de João aqui, ele fala: olha, pode porventura, né, enquanto eles estão comigo aqui, ó, eu oro, foi isso que ele quis dizer, né? Eu oro por eles, eu intercedo por eles, eu cuido deles, e eles estão aprendendo de mim. Vai chegar o dia que eles vão receber o Espírito Santo e eu não vou mais estar aqui. E aí eles vão sentir a necessidade de jejuar, eles vão sentir a necessidade de fazer tudo isso. Mas agora não é momento, não. Agora de nada adianta eles jejuarem, de nada adianta eles fazerem tudo isso, se eles ainda não foram transformados. E assim também era com esse povo aqui, né, irmãos? Tanto com os discípulos de João, como com os fariseus também. Então é isso que Jesus ele vem ensinando. E para nós, o que serve hoje, né, irmãos? É a questão do remendo novo em veste velha, irmãos. É a questão do vinho novo no odre velho. Todo ser humano, irmãos, ele tem que ser transformado, tem que ser gerado novamente. Então, uma veste velha, você faz o remendo lá e o buraco fica maior. Assim também é a vida do ser humano. O ser humano é cheio de problema que ele quer resolver. Só que a solução para os problemas, irmãos, não é por um remendo. A solução para o problema é começar de novo. É morrer e nascer de novo. Assim como Jesus falou para Nicodemos: nasce e morre e nasce de novo. É a única forma, não tem outra forma. Então a pessoa muitas vezes está com problema no casamento. Aí ela vem para Jesus, ela quer restaurar o casamento. Só que não adianta ela querer restaurar o casamento, irmãos. É só um exemplo, tá? Não adianta ela querer restaurar o casamento se ela não nascer de novo. Ela tem que morrer e nascer de novo. É a primeira coisa. Não adianta ela querer restaurar o casamento pelo poder de Jesus, que não vai dar certo. Não vai dar certo, ela vai buscar a fonte errada. Jesus não é para isso. Jesus ele quer começar a obra do começo. Ele quer pegar aquela calça com um rasgo no joelho e quer que você jogue ela fora e compre uma calça nova. É isso que ele quer. Ele quer pegar, né, irmãos, o vinho novo e colocar no odre novo.
para os dois ficarem velhos juntos e se conservar. Então, não adianta a pessoa querer, irmãos, começar do problema que ela tem. Ela tem que começar, é do começo, é por Cristo, é pela vida dela. A minha vida não serve, então eu tenho que acabar com ela para ter uma nova vida em Cristo. E assim eu sigo adiante. Assim eu consigo vencer. Porque senão, irmãos, muitos partem por esse caminho aí. É o caminho mais errado que tem. A pessoa nunca consegue se fortalecer, irmãos. Ela nunca consegue se firmar. Ela vai ser aquele cristão mais ou menos ali. E isso não existe. Para Jesus não tem isso. Então muitos começam e não conseguem terminar. Muitos começam e não chegam naquele dia. Por quê, irmãos? Porque desiste no meio do caminho. O buraco ficou maior. Ficou maior. É que nem as visitas que muitas vezes a gente faz nas casas aí, né, irmãos? Fazemos as visitas nas casas. As pessoas querem a visita nas casas. Nós vamos fazer visita nas casas. E qual que é a intenção de Jesus? A intenção de Jesus é que a pessoa se arrependa, que a pessoa ela morra, nasça de novo, que a pessoa passe a negar-se a si mesmo e siga após ele. Isso é o que Jesus quer. E a pessoa, o que ela quer, irmãos? Ela quer simplesmente que você vá lá e faça uma oração na casa dela, achando que aquela oração vai resolver os problemas dela. Se ela quiser isso, o buraco vai ficar maior. Se ela quiser isso, os odres vão se romper. Não vai dar certo isso daí. Ela só vai atiçar os demônios e mais nada. E mais nada. Então essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Então Jesus, ele quer uma mudança. Ele quer que a pessoa negue-se a si mesmo, renuncie, né, irmãos? Renuncie a esse mundo e siga após ele. Essa é a vontade de Jesus. Essa é a nossa vontade. E é isso que nós passamos para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Nós passamos isso daí. É um ensinamento básico aqui, irmãos. É o princípio. É o princípio. É o princípio do ensinamento, é isso. Né? Não adianta pôr remendo na sua vida. Começa do zero. Começa de novo. Aqui, ó. Um pouquinho antes aqui, ó. No capítulo 9 mesmo, versículo 9, irmãos, ó. Diz assim, ó. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele fez o quê, irmãos? Ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram juntos com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, quer dizer, os fariseus que jejuavam, né? Os fariseus que oravam em voz alta, os fariseus que tinham boa aparência, né, irmãos? Segundo a carne. Versículo 11, ó. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim quem, irmãos? Os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, de que adianta, né, irmãos? Muitas vezes a pessoa, ela fazer tudo aquilo que a religião, aqui no caso, né, irmãos? Os costumes, né? Ditam, a pessoa faz. Só que a misericórdia, a pessoa não tem. Entender uma situação, não entende. E muitos cristãos, né, irmãos? Muitos cristãos, eles vão lá, eles falam: eu quero Jesus, aí se batizam, e aí põe um remendinho na sua vida e segue adiante. Falta muitas vezes misericórdia, falta entender as coisas. No meio do caminho se escandaliza com um monte de coisa e desiste, irmãos. Não consegue permanecer. Não consegue perseverar, né, irmãos? Não consegue perseverar. Então, quando Jesus diz, né, ó, versículo 13, né, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. No Antigo Testamento tem várias passagens que fala isso. E Jesus, ele vem confirmando isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, né, irmão, se oferecia o quê? Sacrifícios. Então as pessoas pecavam e ofereciam sacrifício ali, pelo pecado.
E Jesus, ele vem dizendo que a misericórdia é muito melhor. Mas a misericórdia, né, irmãos, não é você se juntar com o pecador. Jesus aqui, ele não estava sentado com os pecadores no mesmo ritmo dos pecadores. Ele estava ensinando aos pecadores. E é bem diferente, né, irmãos? É bem diferente. Então as pessoas muitas vezes elas usam disso para se juntar com os pecadores e se envolver no pecado deles. E aí também é errado, irmãos. É errado também. Então o cristão hoje, irmãos, ele tem que ter muito discernimento das coisas. O cristão ele tem que buscar muito, irmãos, muito, para andar certinho, andar na linha, para não escorregar, para não tropeçar, para não voltar para trás, irmãos. Não voltar para trás. Então, é muito importante isso daqui. Né? Versículo 13. Ide, porém, aprender o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a intenção de Jesus, quando ele se juntava, quando ele estava junto ali com os pecadores, quando ele estava com a mulher adúltera ali, quando ele estava com os leprosos, quando ele estava com todo esse povo, o que era, irmãos? Era curar, era libertar, era falar da palavra. A intenção dele era essa, não era outra intenção, não tinha outra intenção. Ele não estava ali curtindo a vida com os pecadores. Ele estava ali passando uma mensagem de salvação. Ele estava fazendo a obra do Pai com os pecadores, assim como ele fez muitas vezes. Mas os fariseus não suportavam os pecadores, assim como o Antigo Testamento não suporta também. E o cristão hoje, irmãos, ele tem que suportar os pecadores. O cristão hoje, ele tem que enxergar o pecador como aquele que precisa de arrependimento, aquele que precisa de uma instrução. E a melhor forma de você fazer isso é não se juntando com eles. É não se juntando. Porque se juntarmos, é como diz aqui, ó, um pouquinho antes aí, Mateus mesmo, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1, irmãos. Diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui, né, irmãos, esse versículo 1 aqui, o povo já entende errado isso daqui, já fala assim, ninguém pode julgar ninguém não, né? Ninguém pode julgar ninguém, é proibido julgar, porque Jesus diz que não é para julgar. E aqui não está dizendo nada disso, irmãos. A gente vai ver no decorrer aqui, né? Ó. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então qual que é o problema aqui, irmãos? O problema aqui é um cisco que está no olho do irmão, ou é o poste que está no meu olho? Qual que é o problema? O problema é o cisco que está no olho dele, ou é o poste que está no meu olho? O problema é o poste que está no meu olho. Porque se eu já identifiquei o cisco no olho dele, qual que é a intenção? Vamos tirar esse cisco. Vamos resolver a sua situação. Não é isso, irmãos? Há um tempo atrás, irmãos, eu estava com um cisco no olho, e aí eu fui até colocando aquela porta ali, ó. E aí, a Viviane olhou meu olho, e eu fui no espelho e olhei, e não vi nada. Falei, não é cisco, é algum problema que eu estou na vista. Aí, depois de uma semana, não conseguia olhar para o sol, para a claridade, começava a queimar, e eu estava já... Aí fui no médico, cheguei lá, o médico pegou, ele com entendimento, né, irmãos? Com entendimento e o instrumento lá, abriu o meu olho assim, botou um negócio lá, já viu o cisco. Aí foi lá e resolveu o meu problema em 2 minutos, irmãos. Em 2 minutos. Tirou o negócio, já aliviou. Então ele tinha condições de tirar o cisco do meu olho, né, irmãos? Tinha condições. Mas eu, por sem preparo nenhum, a Viviane sem preparo nenhum, a gente não conseguiu resolver aquilo lá. Então a gente não tinha preparo para aquilo. E o que ele está dizendo aqui é isso. Aí diz aqui, ó. Versículo 3, ó. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco, o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidará em tirar o argueiro, o cisco, do olho do teu irmão. Então a questão é essa, irmãos. Então, quando você vê uma situação errada,
Você tem que julgar. Você tem que julgar, mas primeiro, você tem que estar preparado para isso. Como que você vai julgar uma situação errada se você está mais errado que aquilo, irmãos? Como que você vai ajudar um irmão ou até orientar uma pessoa de fora se você não nasceu de novo, se você não morreu e nasceu de novo, se você está preso às coisas dessa vida, se você não negocia a si mesmo ainda, se você não está seguindo após Jesus como tem que seguir? Não tem como isso daí. É impossível. Então você está julgando uma situação e você vai ser julgado da mesma forma. Como que você vai chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, você tem que se firmar com Cristo. E se você não for firme com Cristo? A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, aí é que está a questão também, viu, irmãos? A pessoa, os demônios que estão nela, vai olhar para você e falar assim, mas e você? E você que também não está? Você faz isso, faz aquilo outro, eu vi, não sei isso. E assim vai, irmãos. Ou então a pessoa não fala nada, mas você está reprovado. Está reprovado. Como que você vai falar, por exemplo, de ordem e decência, né? Se você não se comportar com ordem e decência? Isso são exemplos, irmãos, que mais acontece. Então, isso aqui é muito importante. O problema não está no julgamento, porque quando o cristão ele julga uma situação, é para ajudar. Quando o cristão ele vê um cisco no olho do irmão, é para ir lá e tirar aquele cisco e aliviar o irmão. Deve ser por isso, não pode ser por outro motivo. E aí diz aqui, versículo 5, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidará em tirar o ergueiro que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. E aí ele continua aqui no versículo 7, né, irmãos, dizendo que pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que se bate se abre. E aí, isso aqui, irmãos, é a segurança que nós temos. Então, tem falta de entendimento, tem que pedir a quem, irmãos? A Deus. Tem falta de sabedoria, tem que pedir a Deus. Não conseguiu vencer alguma coisa, tem que pedir a Deus. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar para uma situação e saber se aquilo é certo, é errado e tomar atitude. Precisamos disso. Um corpo, irmãos, né? Um corpo que é composto de muitos membros, os quais somos nós, né, irmãos? Ele tem uma função. Cada membro tem uma função. Os membros têm a função. Cada membro. Então eu tenho que descobrir, irmãos, qual é a minha função. Eu tenho que descobrir qual é a minha utilidade para esse corpo aí, irmãos. E eu tenho que estar preparado para isso. Preparado. Preparado para isso. A palavra diz, irmãos, que, por exemplo, né? A palavra diz que as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas, não é isso? As irmãs mais velhas devem orientar as mais novas. Isso é um mandamento ou não é, irmãos? É um mandamento, está escrito. Está escrito. Deve ser assim. Então, qual que é a função das irmãs mais velhas no corpo? É orientar as mais novas. É cuidar das mais novas. Para quê? Para que elas sejam boas donas de casa, elas amem seu esposo, amem seus filhos, cuide bem. Mas e se a irmã mais velha não der testemunho? Como que ela vai fazer isso? Imagine uma irmã mais nova, a Sofiazinha ali de 14 anos. 14 anos. Se uma irmã mais velha chega nela e vai orientar ela como uma jovem, e ela olha para a irmã e a irmã não dá testemunho. Como é que fica, irmãos? Imagine se uma menina de 14 anos, ela se sobressair sobre irmãs que já estão na palavra há 20 anos, 25 anos. As irmãs que, por exemplo, têm 50, 60 anos. Como é que fica, irmãos? É só um exemplo. É só um exemplo. Então, os irmãos mais velhos, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, irmãos, nós temos a nossa missão no Evangelho. Cisco nós vamos ver em todo momento. Imagine se nós olharmos um cisco no olho do irmão e não tiver capacidade de chegar nesse irmão e falar assim, eu estou vendo um cisco aí no seu olho, vamos arrancar esse cisco aí. Se nós não tivermos condições disso, irmãos, é um fracasso total. É uma lástima.
E não pode ser assim, né, irmãos? Não podemos, de forma nenhuma. Então, não deis, versículo 6, né, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E a gente bate sempre nessa tecla aí, irmãos, porque muitas vezes as pessoas acham que os cães são as pessoas. As pessoas acham que esses porcos aqui são as pessoas. As pessoas não têm nada a ver com isso, irmãos. As pessoas, elas não têm entendimento, não têm conhecimento da verdade. As pessoas estão mortas em ofensas e pecados. Quem vai pisar nas pérolas, quem vai despedaçar tudo, são os demônios que operam nas pessoas. Então, muitas vezes, você vai e leva uma pérola. Leva uma pérola. Jesus, irmãos, ele falou assim, ó, a multidão aí, ó, eu falo por parábolas, mas a vocês é dado conhecer os mistérios. Nós temos isso em nossas mãos, irmãos. Nós conhecemos os mistérios. Nós temos a revelação da palavra. Quando nós nos dirigimos às pessoas, nós vamos lá com o necessário para elas olharem para Jesus, enxergar Jesus, para que elas entrem pela porta ali, encontrem, aviste a porta, né, irmãos? Porque a porta é estreita e poucos são aqueles que encontram a porta. Entrar por ela é outra questão. Então você vai lá e mostra a porta para a pessoa. Ó, a porta é essa daqui, ó. Ela é estreita. E a pessoa decide por entrar ou não. A pessoa decide por entrar no caminho apertado ou não. Mas a gente vai lá e mostra a porta. E aí, irmãos, para isso, nós temos que estar firmes. Para isso, nós temos que estar firmes em Cristo, irmãos. Como que você vai mostrar a porta para a pessoa e vai falar para ela, olha, aqui está a porta. Jesus é a porta. Essa porta é estreita. Se você passar por ela, o caminho vai ser apertado. Mas Jesus vai te ajudar em tudo. O Espírito Santo vai te conduzir em toda a verdade. Se você for sincero diante de Deus, a sua vida vai ser próspera, espiritualmente dizendo. E se a pessoa olha para você e fala assim, mas e a sua vida? E você? Você fala que a porta é estreita, mas você está envolvido com o mundo. Você fala que o caminho é apertado, mas você está andando para os lados, está fazendo tudo o que quer. Imagine isso, irmãos. E vocês acham que os demônios não fazem isso? Vocês acham que quando você vai ajudar uma pessoa, os demônios não estão de olho? Por que muitas vezes você vai ajudar uma pessoa e você toma um baque, uma surra? Por que é isso, irmãos? É brecha que se dá. É brecha que se dá. Você dá brecha, aí você vai levar as pérolas, você vai levar as coisas sagradas, você vai levar as riquezas que Jesus te deu, e aí os demônios partem para cima e querem despedaçar você, quer te derrubar, quer te pôr para baixo, quer fazer você desistir. É assim que acontece, irmãos. Então, o ensinamento de Jesus aqui é muito sério. É um ensinamento muito importante, irmãos. Muito importante. Quando você vai e ora por alguém, você não pode ficar pior que ela, irmãos. Imagine você orar por uma pessoa, a pessoa está cheia de demônio, você vai orar por ela e vai ficar uma semana doente, irmãos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ou a pessoa se cura pela fé dela, ou então, irmãos, tudo bem, você segue adiante, passos firmes olhando para Jesus. Você vai convidar uma pessoa para vir para a igreja, e aí os demônios partem para cima e você desiste de vir para a igreja. Você fala de salvação para as pessoas, mas aí você passa a desacreditar da salvação. Por quê? Porque os demônios partem para cima. Porque quando você foi falar da salvação para a pessoa, você estava firme. Estava com ânimo, estava decidida. Mas foi lá, convidou a pessoa, falou de Jesus, ficou baqueado. O que é isso? Está dando pérolas aos porcos, está dando as coisas santas aos cães. Eles partem para cima. Partem para cima. Porque muitos dizem assim, então eu não posso falar para quem não quer. Irmãos, no mundo ninguém quer. Ninguém quer. Só que você prega para todo mundo. Isso não é dar pérolas aos porcos. Você prega para todo mundo. Só que você não pode dar das riquezas que você tem, sem segurança. Quando você dá das riquezas, dê com segurança. Qual que é a segurança? É você estar firme. A segurança é os demônios não poder partir para cima. É os demônios não ter do que te acusar. Os demônios não vai poder
não tem força, né, irmãos? Essa é a questão. Amém, irmãos? Então, os irmãos podem perceber que muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, irmãos, não é uma nem duas. Convida a pessoa para vir para a igreja, você cai. Você que eu digo no modo geral, cai. Orou por alguém, fica... A enfermidade parece que pega, né, irmãos? É assim, muitas vezes é assim. Então a impressão que dá é que você não pode orar por ninguém, que você não pode falar da palavra para ninguém, que você não pode convidar ninguém para vir para a igreja. E não é isso, né, irmãos? Jesus diz, olha, tira a trave do seu olho, acerta a sua vida, e aí você vai e olha o cisco, e aí você vai e ajuda, aí você vai e faz. Irmãos, não pode um cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova. Não pode um doente querer ajudar outro doente. A pessoa tem que estar bem para poder ajudar o doente, né, irmãos? Isso falando carnalmente, né? Imagine espiritualmente. Para você orientar uma pessoa, irmãos, que está em pecado, você tem que estar espiritualmente, tem que estar muito bem. Você tem que ter misericórdia para poder ajudar o pecador. Você tem que ter misericórdia para ajudar aquele que está caído, né? Levantar ele. É misericórdia, irmão. O sacrifício já foi lá atrás. Jesus já fez o sacrifício já. O nosso sacrifício hoje deve ser espiritual, irmãos, né? Em nome de Jesus. Irmão Luiz, ora aqui, irmão, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Cremos, graças a Deus. Nós te pedimos, Jesus, neste momento, para Jesus Cristo, em nome de Jesus e Espírito Santo, nos abençoar. Porque estamos agradecendo a Jesus por mais um culto, por mais essa palavra, uma palavra, Jesus, conselheira, em nome de Jesus e Espírito Santo de Deus, que nós ouvimos e guardamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, que Jesus nos acompanhe para a nossa casa, em nome de Jesus, nos defendendo de todo mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus, e obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós nesta noite. Que estamos aqui, nossos irmãos do Jardim Santa Rita.